Então agora vamos para o terceiro e último sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas esféricas. Nós já vimos uma revisão do sistema de coordenadas cartesianas, do sistema de coordenadas cilíndricas, e agora então nós vamos desenvolver o mesmo raciocínio para a descrição de pontos no espaço e descrição de vetores usando coordenadas esféricas. A simetria agora é a simetria de uma esfera. Então, um ponto P no espaço em coordenadas esféricas será descrito como um raio, uma distância até a origem do nosso sistema de coordenadas, ou seja, essa distância nós vamos chamar de R. Então temos também um ângulo formado por essa distância R com o eixo Z, que será chamado de θ. E também tem um ângulo muito parecido com o ângulo em coordenadas cilíndricas, que também tem inclusive o mesmo nome, é o ângulo φ. Então, com base nessas três informações, nós temos uma descrição unívoca do ponto, quer dizer, uma descrição única desse ponto no espaço em coordenadas agora esféricas. Então, o ponto P em coordenadas esféricas é descrito como um ponto cujas coordenadas são R, θ e φ. Então, em coordenadas cartesianas temos três distâncias, x, y e z. Em coordenadas cilíndricas são duas distâncias e um ângulo. E aqui temos uma distância e dois ângulos. Não tem, a princípio, confusão nenhuma, porque basta olhar a descrição do ponto para saber qual é o sistema de coordenadas que está sendo utilizado. Quais são os intervalos de variação dessas grandezas? Os intervalos de variação para R, θ e φ. R varia de 0, se o ponto está localizado na origem, até um valor que pode ser infinito. Então vai de 0 a mais infinito. É um número positivo sempre. O ângulo θ fica compreendido entre 0, quando o ponto está localizado sobre o eixo Z. Então, vamos colocar aqui o ângulo θ vai ser menor ou igual a 0 e vai assumir valores até aqui embaixo no prolongamento do eixo Z, o trecho negativo. Então são 180 graus, ou seja, π radianos. E o ângulo φ, da mesma forma que em coordenadas cilíndricas, ele vai de 0 a 2π. Então ele pode ser 0 ou ele pode ser menor do que 2π, porque se for igual a 2π, nós repetimos essa posição espacial. Então o raciocínio é semelhante aos outros sistemas de coordenadas, só que agora nós temos uma distância até o centro e a localização do ponto também é definida por mais dois ângulos. Como descrever um vetor em coordenadas esféricas? Então o vetor A em coordenadas esféricas é o quê? Ele é uma combinação linear de componentes ao longo dos vetores unitários que formam a base. Aqui surge mais uma vez a questão de como é definida essa base. Então, a questão central é a seguinte: base ortogonal, três vetores ortogonais entre si. Em que direção eles apontam? Os vetores unitários apontam na direção de crescimento da variável. Então, na direção de crescimento da variável R, do raio aqui da esfera, nós temos o vetor unitário AR. Ao longo do crescimento da variável θ, nós temos o vetor unitário Aθ. E ao longo do crescimento da variável φ, o vetor unitário Aφ. São três vetores unitários que formam uma base ortogonal e sempre nessa ordem.
primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Então, a R apontando para fora, a θ apontando para baixo nessa esfera e a φ apontando de forma circular aqui, né? Assim como no sistema de coordenadas cilíndricas, aqui a orientação do sistema de coordenadas muda com relação ao ponto no espaço. Em coordenadas cilíndricas, nós tínhamos somente uma rotação comparado com o sistema de coordenadas cartesianas. Aqui nós temos duas rotações, então temos rotações em duas direções de tal forma que haja então essa orientação aqui dos vetores unitários a R, a θ e a φ. Então, vetores unitários, componentes do vetor, componente do vetor no espaço em função, então, na direção do vetor unitário a R, mais uma componente na direção do vetor unitário a θ, e a última componente, a φ, na direção do vetor unitário a φ. Então, são as três componentes na direção dos três vetores unitários. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: como podemos partir de uma descrição de ponto no espaço, dado um certo ponto, como podemos fazer a transformação dessa localização para coordenadas cartesianas ou o caminho de volta de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas? Então, começamos pela transformação de um ponto. Então, dado um ponto em coordenadas cartesianas, x, y e z, nós queremos saber as coordenadas r, θ e φ, em coordenadas esféricas. Como se faz essa transformação? Se nós olharmos aqui, são relações de triângulo-retângulo, basicamente. Que relações são essas? Vamos começar aqui então. Podemos aqui já descrever, né, algumas relações. Por exemplo, a distância R. Se vocês olharem aqui, R forma um triângulo retângulo onde tem a altura e temos aqui x e y, né? X e y descrevendo aqui essa distância. Então, de que forma nós podemos fazer essa transformação? A distância R é o quê? A distância R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, nós temos a primeira coordenada. Então, a primeira coordenada fica definida dessa forma. Vamos ver aqui na figura como é essa distância R. Na verdade, a projeção aqui vai dar componentes x e y. Então, aqui temos y, aqui tem x e essa altura é z. Então, por isso, essa hipotenusa tem esse comprimento aqui, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo aqui outra relação de triângulos, essa distância R, então fica essa raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A outra coordenada é a coordenada θ. Se nós olharmos aqui, θ está relacionado com z e esse comprimento por uma relação de tangente. Então, a tangente de θ é cateto oposto, que é essa hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura z. Então, θ é o arco cuja tangente é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por z. E por fim, o ângulo φ. O ângulo φ é um pouco mais complicado, mas também nós podemos tirar aqui por relações. Não é complicado não. Olhando aqui é simplesmente a raiz de... Desculpa. Olhando aqui
nós vemos o quê? Que tangente do ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente e a y sobre x é igual a coordenadas cilíndricas. Então a tangente do ângulo φ é y sobre x, então φ é o arco cuja tangente é y sobre x. Então, com isso, nós temos a nossa descrição da transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Vamos adiante. O caminho de volta. Como é a transformação de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas? Se nós tivermos a informação de r, θ e φ, nós podemos encontrar quem é x, y e z. O caminho de volta tem relações um pouquinho mais complicadas. Isso vocês podem fazer depois a dedução detalhada, mas aqui são relações de seno e cosseno dos ângulos. Então fica r seno θ cosseno φ, y é igual a r seno θ seno φ, e z é igual a r cosseno θ. Então aqui também vocês encontram a transformação de volta do sistema de coordenadas esféricas para o sistema de coordenadas cartesianas. Essa então é a transformação de um ponto. Como nós podemos transformar pontos no espaço. E a pergunta agora, como transformamos vetores? Afinal, um vetor no espaço descrito em coordenadas cartesianas pode ser descrito também em coordenadas esféricas e as suas propriedades têm que ser mantidas, né? A direção e magnitude devem ser mantidas, então se nós calcularmos o módulo também, nós teremos o mesmo resultado. Para isso, nós precisamos antes definir a relação entre os vetores unitários. Então, a relação entre os vetores unitários AX, AY e AZ, e como nós relacionamos esses vetores com os vetores unitários AR, a θ e a φ, é a partir dessa relação que nós vamos conseguir construir as transformações de um vetor. Tá? De que maneira nós podemos fazer isso? Podemos escrever, por exemplo, a x, a y e a z em função dos vetores a r, a θ e a φ, ou, enfim, fazer o caminho contrário também. Então, começando com a escrita num dos sentidos, a x, a y e a z escrita em função de a r, a θ e a φ. Vou colocar aqui na forma matricial, que acredito que seja mais fácil de se entender. Então, a x vai ser o quê? Seno θ cosseno φ AR, seno θ cosseno φ AR, vai ser cosseno θ cosseno φ a φ, e a última parcela é menos seno φ vezes a φ. Então aqui temos a r, a θ e a φ, vetores unitários. Escrevendo na forma matricial, acredito que seja mais compacto, né? Seno θ, seno φ, cosseno θ, seno φ e cosseno φ. Então aqui nós temos esses termos, três termos multiplicando esses três vetores unitários. E na última linha, cosseno θ AR e menos seno θ a θ. Então, dado um vetor em coordenadas cartesianas, escrito em função de suas componentes, a x, a y e a z, nós podemos encontrar as coordenadas, as componentes desse vetor em coordenadas esféricas, fazendo aqui as substituições e rearranjos desses termos. O caminho contrário também é possível. Então aqui nós podemos escrever o caminho de volta dessas transformações.
dados vetores unitários AR, a θ, a φ, ou dados vetores AX, AY e AZ, como chegar nesses vetores AR, a θ e a φ. É um pouco trabalhoso, mas a ideia não é que vocês decorem isso, mas que saibam utilizar de maneira bem prática e sem maiores problemas. Então aqui tem seno θ, cosseno φ. Seno θ, seno φ. Cosseno θ. Cosseno θ, cosseno φ. Cosseno θ, seno φ. Menos seno φ. E aqui menos seno φ, cosseno φ. Uma dessas matrizes é inverso da outra. Então, se fizer essa multiplicação de uma matriz pela outra, tem que se encontrar uma matriz identidade. Então, com isso, nós conseguimos migrar de um sistema de coordenadas para outro. De que forma? Vamos fazer as substituições. Por exemplo, dado um vetor A em coordenadas cartesianas, então, dado um vetor A com suas componentes AX, AY e AZ, quais são as componentes desse vetor em coordenadas esféricas? Então, aqui bastaria fazer o seguinte, multiplicar o termo AX, que é esse termo aqui, multiplicando aqui, né? Qual é a componente AR? Basta substituir AX, multiplica um dos termos e assim por diante. Vocês vão juntando aqui essas componentes, né? Agrupando em termos iguais, vocês chegam a, por exemplo, AR igual a AX seno θ cosseno φ mais AY seno θ seno φ mais AZ cosseno θ. É exatamente o que tem aqui. Tá? A x multiplica seno θ cosseno φ, a y multiplica esse, a z multiplica esse. Essa é a componente AR do vetor em coordenadas esféricas. Então é o mesmo vetor, só escrito de uma maneira diferente. Né? As componentes a θ e a φ são obtidas de forma semelhante. A x cosseno θ cosseno φ mais a y cosseno θ seno φ menos a z seno φ. E por fim, menos ax seno φ mais a y cosseno φ. Então esses são os três termos que transformam um vetor de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Então agora vocês têm então todos os termos necessários. Se quiserem fazer o caminho contrário, não tem problema, basta sair usando essa primeira expressão aqui. Vocês conseguem sair de coordenadas esféricas e chegar em coordenadas cartesianas. Podemos fazer esse trabalho também, sem problema nenhum. Então, dado um vetor em coordenadas esféricas, como chegamos às suas componentes em coordenadas cartesianas.
Então aqui é simplesmente AR seno θ cosseno φ mais a θ cosseno θ cosseno φ menos a φ seno φ. Então vamos lá. AR seno θ cosseno φ mais a θ cosseno θ cosseno φ menos a φ seno φ. Componente na direção y, AR seno θ seno φ mais a θ cosseno θ seno φ mais a φ cosseno φ. E por último, então a componente z, que é AR cosseno θ menos a θ cosseno θ. Aqui é seno. Então, AR cosseno θ menos a θ seno θ. E assim, então, se tem a transformação de coordenadas esféricas para coordenadas cartesianas. Então, os dois caminhos, os caminhos de ida e volta das transformações de ponto e transformação de vetor, vocês têm aí condições de entender melhor. Lembrem sempre que tanto faz qual sistema de coordenadas, o módulo do vetor, as características do vetor são as mesmas.